Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast. O seu podcast com um resumo semanal das notícias da NBA, da NFL e da MLB. A gente tá vindo aí de um final de semana, passou, né, o final de semana tranquilo sem NFL, o primeiro final de semana da abstinência, mas tem alguma coisinha aí pra falar sobre. MLB tem notícia que a gente tava esperando alguma coisa acontecer aqui na região, nos Dodgers, e aconteceu. E a NBA com a deadline, é isso, né? Trade Deadline, que sempre é muito agitada e tem alguma coisa para falar sobre isso também. Hoje o episódio de número 23, como já falado, a gente alterou os números pela homenagem feita ao Kobe Bryant, então esse é o episódio número 23. E aí o Matheus vai trazer um jogador que usou a 23 e que carregou esse número, elevou esse número a muito mais que um número, né? É um símbolo. Então, fala aí, Matheus. Salve, salve, galera, beleza? Acho que não tem muito o que falar o porquê da escolha, mas Michael Jordan é o jogador para o número 23, o melhor jogador de todos os tempos no basquete e um dos maiores atletas da história. Ele foi 14 vezes All-Star, 5 vezes MVP da temporada regular, 6 vezes MVP das finais, nos 6 títulos que ele teve com o Bulls. Ele também foi Rookie of the Year em 84 e 85, defensor do ano em 87 e 88. É o quinto em pontos na carreira. O Kobe e o LeBron passaram ele nessas temporadas mais recentes agora. E é o terceiro na carreira em steals, com 2.514. E é legal também que ele aposentou 3 vezes e ainda tem todos esses números. Ele aposentou em 93, depois da morte do pai dele. Ele decidiu jogar beisebol. Jogou só nas ligas menores do Chicago White Sox, né? Não chegou a participar da MLB, mas depois ele voltou. Em uma temporada e meia depois ele voltou ao Chicago Bulls. Perdeu pro Orlando Magic no primeiro playoffs dele de volta, mas depois disso ele teve 3 anos com títulos pelos Bulls. Mas não perdeu com a 23, né? Ele tava usando a 45 ainda nessa série de playoffs contra o Magic em 94, 95. Mas depois, 95, 96, 96, 97 e 97, 98, os Bulls foram campeões e ele levou todos os MVPs de finais. E em 98 ele que meteu o Game Winner do jogo 6 contra o Utah Jazz. O último chute dele como um Bull, porque ele se aposentou depois daquele jogo, depois do título. E nunca mais voltou pro Bulls, né? E só voltou em 2001 pro Washington Wizards. Jogou os 2 últimos anos da carreira lá em Washington e se aposentou finalmente de verdade em 2003. Isso aí. E como é pra você, assim, porque a gente que cresce no Brasil, escutando sobre jogadores de todos os tempos e tal, sempre que me perguntam sobre o maior jogador de todos os tempos, eu tendo a responder sobre os que eu vi, né? Mas sei também que o Pelé foi o maior de todos os tempos. Mas não vi, então fica sempre essa coisa na cabeça. Como é pra você? Você não viu o Jordan jogar, mas o quanto você tem certeza de que ele é o maior, o quanto você já viu sobre, ou é só baseado no que as pessoas falam, ou é nos números, o quanto você fala, não, eu não vi, mas é o melhor. É bastante baseado no que as pessoas comentam sobre a história dele, mas também é por conta acho que do recorde dele em finais. 6 finais disputadas, 6 finais conquistadas e 6 títulos de MVP de finais. Acho que isso prova que
ele foi um grande jogador e o maior da história. Também teve prêmio de defensor do ano. Ele foi também pro All-NBA First Team All Defense 6 vezes, 7 vezes. Acho que mostra quão bom ele jogava, não só no ataque, mas também na defesa. E liderou o Bulls aí a 6 títulos, os únicos 6 títulos da franquia. Então, essa questão acho que no basquete fica mais claro, que no basquete o jogador joga mesmo no ataque e na defesa, né? No futebol as pessoas falavam, por exemplo, que o Pelé era muito bom na marcação, ele era completo no ataque, passe, cabeça e tal, mas falavam na marcação, mas não dá pra você medir como dá no basquete, né? No basquete o cara vai atacar e em seguida ele vai virar um defensor, totalmente defensor. E ele era demais nos dois lados da quadra. Então eu conto assim um pouquinho que acho que todo mundo tem minha idade, brasileiro, começou a ver a transmissão da Band com o Luciano do Vale. E foi bem na época das finais. E eu vi muito Bulls contra Utah Jazz. Vi muito esse jogo, né? E era a dupla que podia bater o Bulls e não conseguiu bater o Bulls. Então a gente... Foi o momento que eu me introduzi no basquete, foi com o Jordan. Então, pra mim é fácil falar que ele é melhor, porque ele e eu vi. Então é mais fácil. Ele foi o cara que parou John Stockton e Karl Malone e não permitiu que eles ganhassem anéis. Considerado por muitos os 2 melhores jogadores da história a não ter anel da NBA. E não teve, não conseguiu, teve esse azar. No ano que ele ficou fora, no meio, o Houston que ganhou, né? Que foi contra o Orlando, né? O Houston ele ficou fora um ano inteiro, o Houston ganhou contra o Knicks, daí ele voltou no final da outra temporada. E o Houston ganhou contra o Orlando. Ganhou contra o Orlando, e daí ele jogou a temporada inteira no ano seguinte, e daí o Bulls ganhou 3 seguidas. Então tá aí. Então acho que tá claro o tamanho dele, certo? Então tá bom, vamos agora pra rápida notícia da MLB. High fly ball into right field. She is gone! Bem, na MLB, como a gente vinha falando sempre, o Matheus ficava trazendo aí o Matheus parece que trabalhando no TMZ. Ele quer estudar jornalismo para ir pro TMZ. Ficava trazendo aí as notícias furadas de jogadores indo pro Dodgers. E agora veio um. E aí, valeu a pena esperar? O que você tá esperando dessa contratação? Fechou Mookie Betts no Los Angeles Dodgers. Betts considerado por muitos o segundo melhor jogador do beisebol e também o segundo mais completo do beisebol, só atrás do Mike Trout, que também tá entre os melhores da história, então é um pouco difícil chegar a esse nível. Mas Mookie Betts levou o MVP em 2018 da Liga Americana e creio que foi a melhor opção que o Dodgers tinha, com os free agents disponíveis como o Anthony Rendon, o Garrett Cole. Decidiu não gastar a grana que o Yankees gastou no Cole para segurar e ter espaço no salário, no teto salarial, para absorver o Mookie Betts e trazer também junto o David Price, que tá um pouco no final de carreira, mas já levou um Cy Young da Liga Americana, e o Dodgers é um dos únicos times da história a ter jogadores que ganharam um MVP da Liga Nacional, que o Bellinger ganhou na temporada passada. O Kershaw levou 3 vezes Cy Young da Liga Nacional, o Price ganhou Cy Young da Liga Americana e o Betts foi o MVP da Liga Americana. É um dos únicos times da história a ter jogadores ganhando os 4 prêmios mais badalados aí da liga. Legal, e você acha que agora vai? A pergunta é, o torcedor do Dodgers está pensando, agora vai? Porque nos 2 últimos anos já era para ter ido, já era para ter sido campeão, né? Lógico que agora fica aquele sentimento de que foi, né? Que teve a questão do roubo e tá todo mundo falando sobre isso, mas você ser campeão tem que gritar campeão dentro do gramado. Você acha que agora vai? E se não for, vai ser uma decepção muito grande? Eu acho que o Dodgers tá garantido já na World Series. Se não chegar na World Series, acho que essa vai ser a maior decepção. Sim, sem dúvida. E daí na World Series tem tudo pra ser
Dodgers e Yankees, a final que mais aconteceu na história da MLB. E o Yankees também, time muito forte. Agora com o Garrett Cole na rotação, os arremessadores sobem um nível. E o line-up deles também é impressionante. Ano passado já quase chegou a World Series. Ficou a um jogo que perdeu para o Garrett Cole. Então trouxe o cara que eliminou eles, adicionou um time que quase chegou na World Series. Acho que vai ser o grande duelo aí do ano, Yankees contra Dodgers na World Series. E esse ano não sei se a gente... Nesse eu não sei se a gente vai. Não sei se vai ter o Miguel da outra, mas a gente conseguiu ir nos playoffs, né? Mas a gente vai fazer de tudo para acompanhar isso de perto e trazer, quem sabe, esse ano histórico do Dodgers. Certo? Então é isso de MLB, nada mais? Teve a outra troca do Dodgers que trouxe o Guerrero, o pitcher do Twins, 21 anos apenas, mas ele tem um arremesso de 100 milhas por hora para mais. É uma peça importante que vai vir pro bullpen do Dodgers, que foi o principal ponto fraco aí da equipe no ano passado, então trouxe uma peça para melhorar o bullpen e só trocou o Maeda, que era um dos titulares que jogava menos. Então acho que o Dodgers melhorou bastante o time com a chegada desses 3 jogadores e com a ficada do Jock Peterson, que ia ser trocado para abrir espaço no roster pro Betts e pro Price. Acabou que demorou muito a troca entre o Red Sox por problemas de exames médicos do Guerrero, que ia pro Red Sox. O Red Sox falou, não aceitou os exames médicos dele, daí teve que refazer a troca tudo. E daí o Angels decidiu não fazer a troca com o Peterson. E o Dodgers anunciou hoje que o Garlick e o Tyler White vão sair do time, vão ser mandados embora. Então fechou o roster com Jock Peterson, Mookie Betts, David Price e Guerrero. Então acho que ninguém para o Dodgers aí na Liga Nacional. Vamos ver se isso é verdade. Então beleza. Bem, vamos mudar um pouquinho a ordem das coisas. A gente costumava deixar a NFL pro final, porque tava no auge, né? E agora a NFL também deu essa morrida aí por um tempinho. Então vamos agora pra NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes. E na NFL, uma semana depois do Super Bowl, essa semana já mais tranquila, mas já tem notícia para os torcedores aqui da região. O que rolou? O Los Angeles Chargers anunciou que eles não vão renovar com o Philip Rivers, quarterback da equipe desde 2004. Foi titular em 222 jogos seguidos. Ele estava atrás do Eli Manning nessa sequência. O Eli não foi titular um jogo na temporada passada, e daí o Rivers passou ele. E é um recorde aí ativo, que provavelmente vai ser quebrado pro ano que vem, a não ser que se ele for achar um time onde ele será titular. Tem alguns espaços aí, talvez o Buccaneers, se não renovar com o James Winston e draftar um QB pro futuro e esperar, e usar o Rivers como ponte, mas tem tudo pro Rivers se aposentar igual o Eli Manning fez agora. Talvez um ano mais e se aposentar também. Os dois que vieram do mesmo draft se aposentando, foram trocados na noite do draft, se aposentando no mesmo ano seria, acho que... Fecharia bem a carreira dos dois, né? Então, mas é um jogador que é engraçado, né? A impressão que joga bem, mas também não vai a lugar nenhum, né? Não sei se você tá dizendo, por exemplo, que é uma derrota que talvez é uma vitória que o seu time não tem mais garantida, né? Você tava dando essa cornetada aí. Porque o Broncos, mesmo mal aí esses últimos anos, sempre ganhava do Chargers. Ganhou os 2 jogos ano passado, com o Drew Lock e o Joe Flacco como quarterback. Então, contra o Broncos, a gente normalmente ganhava dele, mas é um grande quarterback aí da história da NFL. E
talvez um dos maiores quarterbacks a nunca ganhar um Super Bowl. Né? Pelo jeito vai ficar sem mesmo. Certo? Apesar que, segundo você, ia ganhar esse ano, né? Mas ele não deu, né? Acho que você zicou tanto ele que ele aposentou. Tá forte, hein? Tá pegado. Então tá, vamos então agora sim falar sobre tudo que aconteceu na semana da NBA. They'd love to get it into Nash's hands, and they do. Ball knocked away, stolen by Parker. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside, it's good, it's good, tie game. Bem, a NBA, como a gente falou antes, foi agitada, né? Era a semana, já era esperado isso, todo mundo começa a pipocar no Twitter e uma atrás da outra, então vamos dar uma comentada aí sobre todas as mudanças. Uma da que podia acontecer, tinha gente achando que não ia acontecer agora, que o Golden State ia esperar um pouco para usar melhor, mas aconteceu, que foi a troca com o D'Angelo Russell. O que você achou e como foi? D'Angelo Russell, que chegou no Golden State nessa free agency, ele veio numa signing trade pelo Kevin Durant, e o Golden State sabia que ele não estaria nos planos pro futuro, porque ele joga na mesma posição que os dois melhores jogadores do time, Curry e Thompson, os dois machucados nessa temporada, então ele foi o titular, mas não seria o titular nos próximos anos, então o time achou melhor usar o valor dele por ser uma jovem estrela para conseguir escolhas de draft e os jogadores que preencherão o elenco melhor, ocuparão posições que são necessárias no elenco do Warriors. E a troca foi com o Timberwolves pelo Andrew Wiggins, uma escolha de primeira rodada em 2021 e uma escolha de segunda rodada em 2021. O Wiggins, que é ala, é uma posição que o Warriors não tem muito luxo agora, né, desde a saída do Kevin Durant e do Iguodala. Tá precisando de um 3 ali. E como o Warriors é um dos piores times aí da NBA, vai ter uma escolha alta no draft. E bem possível que eles vão draftar o James Wiseman, que é pivô, que é outra posição que eles precisam. Então tem tudo pra dinastia só ter um ano de Parada. Relaxamento aí pra continuar. Então seria Curry, Clay, Wiggins, Green, Wiseman. Ok. Bom time. Se eu fosse o Warriors, eu escolheria o Onyeka Okongwu de USC no draft. Pra mim, ele joga muito, né? Pivô. Só que os scouts tem o Wiseman. Dizem outra coisa. Eu acho que eles vão dele. confiar mais nos scouts do que em você. O Onyeka é classificado o segundo melhor pivô da classe. Beleza. Então tá aí. Quem sabe o retorno do Golden State, e aí a turma da modinha fica oriçada esperando o retorno. Mas pro Timberwolves, acho que a troca foi excelente. Não gastou a escolha de primeira rodada desse ano, que vai ser alta. Então tem tudo para draftar um jogador de ótimo valor. Aí talvez até acho que o Wiseman não, porque eles têm o Karl Anthony Towns, talvez o Anthony Edwards ou o LaMelo Ball. E jogar Russell e Karl Anthony Towns no mesmo time, eles deixam o Towns feliz, porque é o melhor amigo do Towns aí na NBA, é o D'Angelo Russell, e os dois juntos aí por um tempo. O Russell tem mais 3 anos no contrato dele e o Towns tem mais 4. Pode acontecer tem alguma tudo coisa. Pra não acontecer o mesmo que aconteceu com o Anthony Davis pedindo troca do New Orleans Pelicans. Acho que o Towns não vai chegar a esse ponto aí com o melhor amigo dele no mesmo time, né? Vamos esperar ver se isso deu certo. A troca que começou a agitar tudo, que foi a mais falada, assim, foi a do Houston, que foi com o Clint Capela, né? Eu não esperava, eu não achava que o Houston ia se desfazer do Capela, mas tá aí, a troca aconteceu, foi meio que um recorde, né? Envolveu, desde não sei quando, não envolvia tantos times assim numa troca. Desde a troca do Ewing do Knicks para o Orlando Magic, porque não tinha tantos jogadores, teve 4 times e 12 jogadores envolvidos.
O principal ponto da troca foi o Capela nos Hawks. E o Covington foi pro Houston, saiu de Minnesota e foi pro Houston. E o Malik Beasley saiu do Nuggets e foi parar em Minnesota. Acho que todo mundo ganhou nessa troca. O Nuggets recebeu algumas escolhas de draft. E o Hawks agora tem 2 parceiros de ponte aérea aí pro Trae Young, John Collins e Capela. E o Timberwolves conseguiu o Malik Beasley, que no primeiro jogo com a camisa do Timberwolves ia bater o recorde da franquia em bolas de 3 num jogo. Então, mesmo que ele não tenha sido usado em Denver, ele tinha um valor alto. E o Timberwolves conseguiu ele aí pro futuro, porque ele é um jogador jovem, ainda tem 22, 23 anos. Vai ser uma peça importante aí se o Minnesota quiser chegar aos playoffs em breve. E no lado de Houston, agora eles vão para um lineup baixo, com o PJ Tucker de pivô. Ele tem 6 pés e 5 polegadas. É um tamanho do... ele é mais baixo que o James Harden, só que o James Harden é armador, então não tem como pôr o Harden de pivô. E o Tucker vai marcar os pivôs. Vai ser interessante ver nos playoffs contra um Denver da vida. Ele marcando o Jokic lá embaixo. Acho que o Jokic vai detonar lá embaixo. Só que o Houston tem o contraponto que o Tucker vai ficar aberto e não vai ter o Jokic lá embaixo para dar toco. E o Westbrook tá voando agora desde que o Capela saiu e o Houston adotou essa ideia. O Houston ganhou do Lakers, que joga com o Davis e o McGee. Conseguiu a vitória. O Covington marcou o Davis e o Tucker marcou o McGee. O Westbrook foi para 42 pontos porque não tem pivô lá no meio. Fica aberto, ele tem o caminho todo, né? E ele não chuta muito bem de 3, então não tava dando certo com o Capela lá e ele tendo que chutar de 3. Ele só vai e os 4 ficam abertos e ele passa. E chutam muito. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos ver até quando. Vamos ver se na hora que encontrar um time encaixado na marcação. Bem, o André Iguodala tava todo mundo esperando ver qual ia ser a decisão dele. E ele decidiu ir pro Heat. É uma boa aquisição, né, pro Heat. Dá uma fortalecida no elenco, né? Ele não decidiu. Acho que ele só falou pro Grizzlies que ele aceita jogar no Heat. Ele queria mesmo ir pro Lakers ou pro Clippers. Acho que eles não tinham um pacote bom pra mandar pro Grizzlies pra satisfazer o Grizzlies, que quer algo em troca pelo Iguodala. Então eles arranjaram uma troca aí com o Miami Heat. Eles também mandaram o Jay Crowder e o Solomon Hill, 2 veteranos. O Jay Crowder já começou como titular aí pro Heat nesses últimos jogos com o Butler machucado. Ele foi o titular, acrescentou pontos pro time. E o Grizzlies recebeu o Justice Winslow, que é jovem ainda, tem 24 anos. E vai se juntar perfeitamente aí o time do Grizzlies, que é todo jovem. Acho que o mais velho é o Valanciunas, com 27. Então vai ser um time que, se pelo menos se classificar nos playoffs, vai ganhar um pouco de experiência. E para os próximos anos pode botar um medo aí nos grandes do Oeste. E foi legal, já teve a volta do Iguodala ao Golden State, né? Teve a volta ontem. O Curry e o Klay Thompson estavam no banco. Eles tiraram pedra, papel, tesoura para ver quem ia falar no microfone e dar o discurso de boas-vindas ao Iguodala. Foi o Klay Thompson que perdeu o pedra, papel, tesoura, então ele teve que ir lá e falar. Era quem perdesse que ia. Eu achei que os dois estavam querendo ir. Não, quem não queria ir, entendi. Daí eles foram lá e deram boas-vindas ao Iguodala. Segundo jogo dele com o Heat já foi lá em Golden State. E o Heat deu um pau no Golden State. Então, beleza. Essa parte era esperada. Tá, então teve também a troca de André Drummond indo para os Cavs. Você esperava que ele ia ser tão fácil de dispensar assim pelo time? Uma troca tão simples assim? Uma troca surpresa. Cavs, que não tá muito forte nessa temporada. E o principal, o ponto forte aí do time são os pivôs. Kevin Love
Tristan Thompson, Larry Nance. Adicionaram outro pivô, o Thompson agora tá vindo do banco. E eles só tiveram que dar uma escolha de segunda rodada, o Brandon Knight e o John Henson, que são contratos expirantes. E eu não entendi no ponto de vista do Pistons, porque pelo jeito o Celtics também tinha ofertas pelo Drummond, tava dando ofertas tava querendo o Drummond, tava dando algumas escolhas de draft. Pelo jeito foi antes da troca da deadline, foi semanas antes, só que mais escolhas de draft do que o Pistons recebeu com o Cavs. O Pistons decidiu segurar e daí no último momento o único que quis fazer a troca foi o Cavs. E ficou aí só por uma escolha de segunda rodada aí pro Pistons. E o Drummond ficou meio bravo porque ele jogou em Detroit a carreira inteira dele e foi trocado só por isso. Não se sentiu valorizado. E também mostra um pouco que os pivôs, que são reboteiros aí, não são muito valorizados na NBA hoje em dia. Ele não consegue chutar de 3. Isso é um grande ponto fraco aí pra ele. E o valor de mercado dele, ele vai ser free agent no final da temporada. Então eles trocaram porque tinha que trocar mesmo. Vamos ver o quanto ele vai ganhar de dinheiro. Certo. Vamos então falar sobre a guerra que teve aqui na cidade, né? De um time tentando não deixar o outro ficar forte, né? E nessa o Clippers levou vantagem e conseguiu o Marcus Morris, certo? Marcus Morris Sr. tava em Nova York, era o melhor jogador do Knicks, que não é grande coisa, mas ele tava com aproveitamentos altos, 44% nas bolas de 3. E com uma média alta de chute, ele chutava mais de 6 bolas por jogo. E aí ter 44% com 6 chutes por jogo é uma porcentagem muito alta, né? É o quinto, no momento da troca ele era o quinto da NBA em porcentagem de 3. E o Clippers só teve que trocar o Mo Harkless, uma escolha de primeira rodada e de segunda. E a escolha de primeira rodada do Clippers é mais pra segunda do que primeira. Vai ser lá na 28ª, 29ª. Isso. Então não teve que pagar muito mais pro Knicks. Foi bom porque o Morris vai ser free agent. Então eles ganharam a escolha de draft por um cara que ia sair. E eles querem renovar o time aí. Estão renovando o time faz 6 anos, mas querem renovar aí. E draft é a principal arma que eles têm. E o Lakers ficou sem mover, sem adquirir nada aí na troca, vão com esse time mesmo. Talvez alguma coisa aí no buyout market, os caras que vão sendo mandados embora aí dos times. Agora os times mais fracos que não vão disputar playoffs vão mandando os jogadores veteranos que podem adicionar talento aí para os outros times, para os times que vão disputar alguma coisa. E o Lakers estava aí tentando o Reggie Jackson, o Darren Collinson, que estava aposentado e talvez voltaria para jogar no Lakers ou no Clippers. Essa aí não deu certo, que ele já avisou ontem que não vai voltar da aposentadoria pelo menos nesse ano, talvez ano que vem. Beleza. Então tá. Então aparentemente vai com esse time até o final. Vamos ver onde isso vai dar. Vamos então agora falar desse jogo Blazers e Jazz. Certo? Teve gente estressada no jogo e com razão, né? Acho que foi um dos maiores fiascos aí dos juízes nos últimos tempos. O Blazers estava perdendo do quarto inteiro. O Lillard conseguiu trazer o time de volta. Ele fez 42 pontos. Era pra ser 44 porque tava perdendo de 2 pontos. Faltando 9 segundos ele foi pra bandeja. E ele jogou a bola na tabela. Depois da bola bater na tabela, claramente o Gobert dá um tapa pra tirar a bola de lá. Foi acreditado com um bloco. Só que foi muito goaltending e o banco inteiro do Blazers pulou pra cima do juiz. O Blazers estava com 7 jogadores disponíveis naquele quarto. Tanto que o Mario Ezon já teve que terminar o jogo. Teve que fechar o jogo pro Blazers. E
E o Blazers também tava vindo de um back-to-back que tinha ganhado em Portland e tava jogando na altitude de Utah também. Faz Difícil. diferença. Podia ter forçado uma overtime, talvez até seria uma falta no Lillard e uma end one. E A falta até dá pra compreender, né? Não marcar no momento. Pra mim, claramente foi, pelo movimento de braço, tudo. Mas ele não ter visto a bola bater na tabela não é nem assim, que nem um lance que aconteceu com o Indiana, né? Que fica ali muito próximo e tal. Esse foi assim, foi descarado. A bola bate na tabela, volta, ele dá o toco, bate na tabela de novo. E aí o juiz ainda falou uma frase pra ele, né? O juiz falou que foi uma easy call, foi uma chamada fácil que claramente não tinha sido goaltending. O Lillard tava furioso, principalmente na entrevista pós-jogo. Na entrevista ele tava furioso, mas com um semblante calmo. né? Ele falava os palavrão, tudo, mas tudo parecia calmo. Parecia O Lillard, calmo, o metendo a Lillard boca. ele é muito... ele é diferente, ele é inteligente pra caramba. Ele não foi multado pela NBA, a NBA decidiu que não ia multar ele. E só vão disciplinar os juízes, não sei como vai ser esse processo. Mas vão fazer alguma coisa aí com os juízes. E no caso deles é uma vitória que faz uma grande diferença, né? Ele deixou isso bem claro na entrevista, né? Porque eles estão ali na luta, né? Eles estão 2 jogos e meio atrás. Eles estavam 2 jogos e meio atrás do Grizzlies no momento desse jogo. E perdendo aí, eles ficaram 3 jogos atrás do Grizzlies. Agora o caminho vai ser mais longo. E o Gobert ainda teve a cara de pau de ir na cara do Lillard e falar não. Aqui não. Aqui não. Assim até eu, né? Mas tudo bem, então fica aí. Pelo menos o que eu achei legal no final é que não teve multa pra ele, porque você tem que aceitar que um jogador fale palavras duras quando tem um erro desse tamanho, né? Você tem que falar, tudo bem, viu? Fala menos, mas não dá pra multar um jogador nessa situação. Certo? Então tá, vamos falar agora do time do momento aí, dos Raptors, que o Indiana perdeu também. Como é que tá como tá essa sequência dos Raptors? Toronto Raptors, 15 vitórias seguidas, recorde da franquia, ganharam aí do Pacers 2 vezes, ganharam do Thunder, venceram o Timberwolves na estreia do D'Angelo Russell na segunda-feira, e o time tá jogando muito. O Siakam é sensacional, não é à toa que ele é titular do All-Star Game. Kyle Lowry tá sendo clutch e tá carregando o time em momentos difíceis. Quando o Siakam vai pro banco, a bola é nele e parece não falhar. E também o Ibaka tá sendo titular com o que o Gasol tá machucado. O Ibaka vem sendo titular e tá com médias de 17 pontos por jogo e 6 rebotes aí durante essa sequência de 15 vitórias. E com algumas bolas de 3 importantes, né? Uma das bolas de 3. Game winner contra o Pacers na última quarta-feira. E 17 pontos por jogo é uma das maiores médias de pontos que ele teve na carreira já. Em uma sequência assim de 15 jogos. O problema do Raptors é que o Bucks está na mesma conferência. E o Raptors ainda tá 7 jogos atrás do Bucks, mesmo ganhando 15 seguidas. O Bucks parece que eles estão numa sequência mais longa, mas não é. Parece que mas não é. Mas o Bucks tá lá em cima faz um tempo. Eles só perderam 5 jogos desde o dia 1º de novembro. E estão com 45 vitórias e 7 derrotas. Então aí num pace aí para chegar a ser o terceiro time com mais de 70 vitórias numa temporada. Os outros 2 times foram o Bulls de 96 e o Golden State de 2015. O Bulls foi campeão e o Golden State perdeu nas finais. Isso aí. Então tá aí, o Raptors que teve uma perda, né, comparando do ano passado para esse ano, tá vindo no embalo bom e pode encontrar então talvez aí o Bucks mais uma vez nos playoffs. Certo? Certo. Jogo grande, jogo bom. Mas tem outros times também, como o Celtics também tá... O 76ers também. Antes de perder hoje pro Rockets, o Celtics estava numa sequência de 7 vitórias. Tem o Heat em quarto, o Sixers em quinto, que agora parece que o Ben Simmons e o Embiid estão
se entendendo melhor do que estavam no começo da temporada. E o Pacers em sexto, que perdeu 6 jogos seguidos. É a sequência diferente aí. É a maior sequência de derrotas em casa da franquia desde 2008. Então, Isso tá após difícil. volta de Oladipo. Ganhou um jogo só após a volta do Oladipo, Tem que que foi torcer pra... o primeiro, né? Tem que torcer pra que isso seja só uma falta de encaixe, porque é como se fosse um time começando e voltar a ganhar. Aí você tem que esperar. Vamos ver se é isso que vai ser. Vamos Ou então pro jogo. talvez esperar um técnico novo que saiba algumas jogadas pra correr Momento no clutch time. corneta. No clutch time, porque é sempre a mesma jogada. Deu certo na pré-temporada lá na Índia Nunca mais contra o parou. Kings. E ele acha que pode dar certo em todos os jogos. E a gente só ganha jogos no clutch time quando não tem timeout e o Brogdon, o Oladipo inventam jogadas da cabeça deles e vão com isso. Tá aí. Fica a corneta então anotada. Vamos então pros jogadores da semana. Uma dupla forte aí, né? Nikola Jokic e Jason Tatum foram bem na semana, né? Com uma pontuação alta. 2 All-Stars. Vão estar aí no All-Star Game no domingo. Os dois estão no time LeBron. E o Jokic na Conferência Oeste teve média de 27 pontos por jogo, 14 rebotes, 8 assistências, 2 blocos. O Nuggets foi invicto, 3 vitórias, 0 derrotas. E ele ainda teve um triplo-duplo na semana. Ele tá jogando num altíssimo nível. O começo da temporada dele não foi tão bom, mas agora ele já tá voando e tava em sexto aí na corrida para MVP que a NBA lança aí toda semana. Nessa última semana ele já subiu para sexto. Então vamos ficar de olho aí no Sérvio. E na Conferência Leste, Tatum pro Celtics, que estavam nessa sequência de 7 vitórias seguidas. Ele foi o líder aí do time durante essa sequência, 30 pontos por jogo, 7 rebotes e 4 assistências com um toco de média. E o Celtics ganhou 4 vitórias, ganhou 4 jogos aí nessa semana. Então tá aí a dupla da semana, eleito como jogador da semana, que vai estar então presente no All-Star. Time LeBron. No time LeBron, que eu acho que é o melhor time, que eu acho que é o time que vai ganhar. O Giannis draftou só de zoeira. Acho que era trollagem do Giannis. Ou então ele falou, draftar esse cara aí, eu vou ganhar essa porra. Ele deve ter draftado os caras que vão jogar, que A jogam, impressão é essa. são as primeiras vezes no All-Star e vão tentar dar o máximo aí. Talvez seja isso. E ele é daqueles que jogam. Apesar que eu ainda acho que esse ano vai ser diferente, todo mundo vai querer ganhar. Pela emoção, por todo o significado e também pela questão de ajudar as entidades, né? Que eles vão ajudar, então acho que vai ser legal. Vamos ver se vai dar certo essas mudanças. Beleza? Beleza. Então tá, falar agora dos jogos da semana. Então o Matheus anotou aí Clippers e Celtics e Lakers e Nuggets, é isso? Lakers e Nuggets na quarta-feira em Denver. O Denver é o segundo aí da Conferência Oeste e o Lakers em primeiro. Tá caindo a diferença de jogos. O Nuggets passou o Clippers de novo? Passou porque o Clippers perdeu, tá meio jogo atrás do Nuggets. E tá 3 jogos atrás só do Lakers. A diferença tá caindo. E a gente pode ver o Jokic jogando aí contra o Anthony Davis e LeBron James. E também na quinta vai ter Clippers e Celtics em Boston. O primeiro jogo entre os dois foi em Los Angeles. Foi o primeiro jogo que o Paul George jogou junto com o Kawhi. Foi aquele grande jogo e foi para overtime e tudo. Tem tudo para repetir esse show aí na quinta. O último dia de jogos antes do All-Star. Beleza, então fica aí a dica assistir os jogos e se preparar para o All-Star, que é mesmo um momento mais de festa. Não espere um grande jogo, espere um Globetrotters com um jogador famoso. Certo? Eu acho que o melhor dia para assistir é o sábado, né? Sábado vai ter show do Damian Lillard no All-Star, então vale a pena ir assistir. O show que ele quis dizer é show mesmo, show de música, né? Que ele é o Dame Dolla. Dame Dolla vai... E aí, mas é o dia que tem os enterrados, os campeonatos de 3 e tal. E o Skills Challenge também. Legal. Então no sábado tem essa parte, na sexta um pouco mais
Acho que é Estados Unidos contra o resto do mundo, Sexta, né? primeiro tem os jogos dos famosos e depois tem os rookies e sophomores. Estados Unidos Dividido em... contra o mundo. Beleza. Então tá bom. Então, Que provavelmente vai ser um show talvez até maior que o All-Star, porque tem Zion, tem Trey, tem Ja, vai ser, os caras são highlight man, eles são showman, então tem tudo pra ser um showzaço aí esse jogo de rookies e sophomores. vamos ver então. Vamos ver. Então fica aí só a lembrança de sempre que nas redes sociais é o @LigaNortePod nas 3 redes, né? No Twitter, no Instagram e no Facebook. E-mail liganortepod@gmail.com e o site liganortepod.com. A gente está presente em todos os agregadores de podcast, Spotify, Apple, Google, Deezer, qualquer um que você encontrar na Apple Store, na Play Store também e no YouTube. O Matheus também sobe lá o áudio para quem gosta e também dá para ouvir via o nosso site, certo? No blog que o Matheus tem lá. Tem texto novo, né? Essa semana. Mookie Betts. Sobre o Mookie Betts. Então quem quiser ler, começar a ler e se possível deixar um feedback lá para ele do que achou e tal, a gente agradece. Beleza? Então é isso dessa semana. A tendência a partir de agora, durante os próximos episódios, é ficar mais na NBA, porque o resto tá um pouco parado agora. A gente vai trazendo sempre essas notícias, alguma coisinha que tenha de novidade, mas a partir de agora, e principalmente após o All-Star, a NBA entra no ritmo que a gente gosta. Beleza? Então tá bom. Até semana que vem, no episódio número 25. Certo? E a MLB também tá chegando. Amanhã os arremessadores e catchers vão ter que se apresentar pro Spring Training. É o primeiro dia aí com o beisebol no ano. Então tá bom. Então talvez comece a aumentar um pouquinho as notícias do beisebol. E aí a gente vai falando mais sobre. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou!